Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus nos envolva. Dando sequência ao ciclo de estudo dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, hoje iremos apresentar o terceiro princípio, Espírito. Informamos que todos os vídeos estão postados em nosso canal no YouTube, Espiritismo, Simplificar para Crescer. Acesse o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. No final, não se esqueça de dar seu like. Convidamos o José Eustáquio Gonçalves para apresentar o terceiro princípio básico do Espiritismo, Espírito. Boa noite. O nosso terceiro princípio básico, estaremos falando sobre o Espírito, e é muito importante que possamos estarmos a cada instante da nossa vida, a cada oportunidade que temos, falarmos sobre o Espírito. O que é o Espírito? Como nós enxergamos, nós espíritas, enxergamos o Espírito? Como o Evangelho de Jesus nos apresenta o Espírito? Então é muito importante nós estarmos atentos a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, estudando sobre este elemento, buscando a nossa compreensão acerca deste elemento. Porque, embora muitas pessoas não espíritas não aceitam a existência do Espírito, não tem como negar, ele existe. E, queiramos ou não, ele existe e ele está em nós. E ele permanecerá em nós. Então nós precisamos estarmos compreendendo o Espírito, porque assim estaremos compreendendo a nós mesmos. Quanto mais nós aprofundarmos na essência do Espírito, neste ser espiritual, mais nós estaremos aprofundando no conhecimento de nós mesmos. E isso nós sabemos que a importância disto, a importância de nos conhecermos, atendendo àquela proposta de conheça-te a ti mesmo, faz a diferença na nossa vida. A doutrina espírita, como é a doutrina dos espíritos, e muita gente acha que é a doutrina dos espíritas, não é. A doutrina não é minha, não é de nenhum de nós. A doutrina é doutrina dos espíritos, porque foram eles, os espíritos, que a codificaram, que a trabalharam, que a apresentaram ao codificador, Allan Kardec. E em João, no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 6, ele traz para nós: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Com isso, ele faz uma distinção muito importante. É importante nós termos e também fazermos essa distinção, porque essa distinção faz com que nós possamos colocar cada elemento no seu lugar de entendimento, de compreensão. Qual é o valor de cada elemento? Nós sabemos que o que é nascido da carne é o corpo físico, o corpo biológico,
ele tem uma importância muito grande para nós. É muito importante, e por isso nós precisamos cuidar do corpo, aprendermos com estas reflexões que aqui fazemos, a cuidar deste corpo que nos foi oferecido para o crescimento do outro elemento, que é o espírito. Nós percebemos que o corpo, quando faz essa distinção dos dois elementos, faz também a distinção da origem de cada um deles, distinção do corpo físico e distinção do espírito. E isso é muito importante também nós refletirmos, que isso reforça a nossa percepção, o nosso entendimento de reencarnação, que não foram criados juntos. O corpo é criado para servir ao espírito no momento oportuno em que o espírito, precisa retornar ao mundo físico para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Então, quando faz essa reflexão aqui, nesta passagem simples, maravilhosa, quando nós começamos a entender a profundidade com que ela nos apresenta essa distinção, esses dois elementos, quando nós começamos a entender, nós começamos a compreender uma série de questões importantes, como a reencarnação, o valor que tem o corpo físico, como precisamos e devemos cuidar do corpo físico para que possamos utilizá-lo dentro do tempo estabelecido, pré-estabelecido para a presente encarnação. É este processo, esse desenvolvimento que vai oferecer ao espírito oportunidade de rever a sua condição espiritual, a sua condição no relacionamento com a natureza, a sua condição no relacionamento com o outro, com as pessoas, com aqueles que estão conosco à nossa volta, nos pedindo atenção, nos pedindo orientação, nos pedindo apoio, para que possamos, então, desenvolvermos o nosso projeto reencarnatório. Essa oportunidade de entendermos essa diferença, né? De entendermos que o espírito não precisa do corpo, ele sobrevive sem o corpo, embora a importância do corpo, né, como nós falamos, e o corpo não sobrevive sem o espírito. São detalhes que nós vamos compreendendo da importância de um e da importância de outro na relação entre os dois, ou seja, na relação da vida, na relação da reencarnação, do desenvolvimento da própria vida. Em João ainda, no capítulo 4, versículo 1, Jesus faz um alerta, que é importante nós, espíritas principalmente, toda a humanidade, todos nós, estarmos atentos a este alerta aí. Mas nós espíritas que lidamos diretamente com o espírito e com as questões espirituais que nos apresentam, esse alerta é fundamental a gente não perdê-lo de vista. Ele está sempre na nossa consciência, no nosso entendimento e atuando como um verdadeiro alerta para cada um de nós. Amados,
não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso aí, vamos começar simplificando. Mostra para nós que, quando fala isso aí, existe espíritos. Né? Afirma a existência do espírito. Mostra para nós que existem espíritos de diversas categorias, de diversos níveis evolutivos. Existem. Dá para nós, embora não ostensivamente, mas dá para nós uma ideia, um entendimento de que os espíritos vêm para se tornar espírito ou para se posicionar na condição de espírito liberto, vêm de origens diferentes. Vou esclarecer isso aqui, porque senão fica um pouco complicado, porque a origem do espírito é uma só. Mas, quando eu falo de, para ele se posicionar na condição de espírito liberto, ele precisa, primeiramente, desencarnar. Aí ele se torna espírito liberto do corpo. E isso significa que ele vem de corpos diferentes, de pessoas diferentes. O meu espírito, quando eu desencarnar, deixar esse corpo, eu vou ser um, o espírito que anima a Lília vai ser outro, o que anima o Kleber vai ser outro, o que anima o Naron vai ser outro. Então, cada um, somos distintos. Né? Não vamos lá, como algumas ideias são colocadas, que retornaremos ao todo, no universo espiritual. Nós voltaremos ao universo espiritual e nos fundiremos num todo. Não é assim. A distinção permanece. Quando estamos encarnados, por que eu disse que na condição de espírito liberto do corpo físico? Porque nós já estudamos aqui. Quando estamos desencarnados, nós somos considerados pela doutrina espírita como almas. A palavra alma vem de ânima. Porque quando estamos habitando o corpo, espírito habitando o corpo, nós estamos animando o corpo. Por isso vem a palavra alma. A doutrina espírita faz essa diferença para não haver confusão. Ficou claro? Essa separação, essa distinção. É importante essa distinção, para que nós possamos entender. Estamos falando de espírito, estamos falando do ser liberto do corpo físico, que somos todos nós, encarnados, quando desencarnarmos. Nos tornaremos espíritos libertos. Ok? E quando faz essa alerta para nós, provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu gostaria de ler aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, um tópicozinho aqui do Emmanuel, quando ele coloca para nós, é só um tópico. O capítulo é 69, que chama Comunicações. Vou fazer um parênteses, abrir aqui e falar sobre comunicações. O espírito existe, de diferentes, somos distintos do corpo, distintos uns dos outros, e nos comunicamos uns com os outros, e com o ser encarnado, com o mundo encarnado. Isso é maravilhoso.
Porque imaginem, se morreu, acabou. Não pudéssemos mais entrar em contato com as pessoas que amamos. Que sofrimento. Nunca mais vou ter contato com a minha mãe, com meu pai, com as pessoas que eu amo. Seria um sofrimento atroz para todos. Mas Deus nos permite comunicarmos uns com os outros, porque somos espíritos livres, libertos. E aqui ele fala: bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo, que desencarnaram primeiro. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Vou repetir esse pedacinho final. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Emmanuel, ele estende esse alerta para nós. Porque essa alerta aí é porque existem espíritos diversos. Como existem homens com características diversas, com personalidades diversas, com pensamentos diversificados dos nossos, quando desencarnam, vão continuar com os mesmos pensamentos, com a mesma característica. Aquilo que atrai o homem aqui na Terra, na sua encarnação, vai continuar atraindo ele depois, quando ele se liberta do corpo físico. Ele vai continuar atraído pelos mesmos interesses, pelos mesmos vícios, os mesmos prazeres, a mesma maneira de enxergar o mundo, as pessoas. Por isso os espíritos são diferentes. Como nós temos pessoas que ainda estão vivendo e se alimentando pelas sombras da ignorância, tem espíritos que também estão. Por isso, o alerta. Tem homens, tem pessoas que são críticos, hipócritas, arrogantes, vaidosos, rancorosos, egoístas. Tem espíritos que também o são, porque desencarnam, continuam com a mesma característica. Tudo aquilo que faz parte da sua personalidade. Daí o alerta. Porque nós podemos, são espíritos, vai nos orientar, mas que espíritos são estes? Por isso eu disse que para nós espíritas que lidamos com o mundo espiritual e com os espíritos diretamente, precisamos estar sempre alerta, atentos a este alerta do Cristo. E mais, tem pessoas que pensam que, então eu posso conversar com meu pai, com a minha mãe, com as pessoas que eu amo? Sim, podemos. Mas é justo, como estende o alerta Emmanuel? O Emmanuel fala que não é justo que eu insista com os meus familiares para que eles venham e atendam os meus interesses particulares, que deveriam ser estes interesses cuidados por mim. Eu não deveria estar preocupando aqueles que já partiram, para que venham resolver as questões que eu devo resolver. Não, eu oro para minha mãe, eu oro para o meu pai, eu oro para as pessoas que desencarnaram, que eram boas pessoas. Isso não me dá o direito. Se eles quiserem, como diz o Chico, o telefone toca de lá para cá, se eles quiserem comunicarem comigo, que eles se apresentem, porque vão se apresentarem se tiverem disponibilidade, interesse, vontade.
mas não porque eu insisto com eles. Eu posso estar nesta insistência desenvolvendo um processo obsessivo de encarnado para desencarnado, perturbando a condição dele no plano espiritual. Não é justo. Então daí o alerta do Emmanuel, que vem nos chamar a atenção. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mateus 10, 1. Deu-lhes poder, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder. Nós não somos os discípulos com toda a capacidade, com toda a compreensão, a evolução e o desenvolvimento deles, os discípulos de Jesus. Para que tenham esta condição, para que tenham esse poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, se for o caso, e para curarmos toda a enfermidade, todo o mal que se nos apresentarem, nós não temos. Mas o Emmanuel falou que somos os estudiosos. Nós estamos estudando para chegarmos a esta condição. E a doutrina espírita nos faculta um curso intenso, intensivo, intenso mesmo, e amplo. Ao mesmo tempo que é intenso, porque é um curso de uma profundidade que precisamos estar focado, que precisamos estar atentos às questões espirituais para entendermos esta nova ciência, como dizem os espíritos a Kardec, e para que nós possamos continuar o nosso estudo sob a luz do Evangelho de Jesus, que ilumina a nossa compreensão, para nós compreendermos que não estamos fazendo, nem contrariando a lei, os profetas, a Jesus, ao Evangelho. Nós estamos nos preparando para desenvolvermos um potencial que toda a humanidade em breve comportará. Estará munida deste potencial de comunicar com o mundo espiritual, de exercer este poder, entre aspas, de compreender os espíritos. Este poder só se consegue pela evolução moral. A evolução intelectual nos mostra, nos ilumina, nos orienta, mas sem a evolução moral não tem poder nenhum. E aí, a comunicação com os espíritos, como eu disse, é um consolo. Porque quando nós menos esperamos, nós estaremos recebendo a visita daqueles que amamos, que vem dizer para nós: nada acabou, a vida continua, e nós estamos presentes, nós continuaremos. Os nossos laços fraternais de amor, de afinidade, não se desfazem com a morte do corpo físico, porque nós, os espíritos, os seres espirituais, continuamos a nossa jornada evolutiva, o nosso desenvolvimento espiritual, evolutivo. E quando ele fala lá que poder de cura, existem, nós sabemos, a doutrina espírita, que é uma ciência que vem nos esclarecer sobre várias questões da vida, e
principalmente da vida espiritual e da relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, nos mostra que é possível e que tem pessoas que trazem em si mesmo recursos magnéticos, recursos energéticos, recursos espirituais para colaborar no tratamento da saúde física, sim, por que não? E da saúde espiritual, emocional, mental, de todos nós. Não só porque trazem a capacidade, a condição medianímica de comunicar com o mundo espiritual, com os seres espirituais que desejam, que se propõem a socorrer a humanidade que sofre, a humanidade doente, mas também porque estas pessoas trazem no seu coração, como medianeiros do amor, a energia necessária para o tratamento da saúde física e espiritual. E aí, nós vamos ver em Lucas capítulo 8, 54, que é uma passagem maravilhosa, e que aqueles que não estudam e procuram compreender uma série de questões colocadas por Jesus, quando, por exemplo, ele diz: eu não vim contrariar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Em momento algum dos seus feitos, dos fenômenos que ele produz, das suas realizações, ele contrariou a lei. Porque se ele contraria, ele não seria Jesus. Mas ele consegue, por tudo aquilo que nós falamos antes, e por tudo o que a doutrina espírita nos orienta, ele consegue contribuir no processo de cura das pessoas enfermas. E neste caso, da filha do... Deixa eu ver, eu anotei aqui da filha... era uma menina cataléptica, filha do chefe da sinagoga, e é preciso que entendamos que lá no Evangelho de Jesus, muitas pessoas, como eu disse, que não estudam, falam que ele ressuscitou a menina. E se afirmam. E nós sabemos, com as falas do próprio Cristo, que ele não a ressuscitou. Porque quando todos estavam chorando, os pais da menina estavam chorando lá, quando ele coloca todos para fora e, pegando-lhe na mão, chamou dizendo: levanta-te, menina. Ele coloca todos, mas ele deixa que os pais da menina e Pedro, os seus assessores, permanecessem lá no recinto. E os pais estavam chorando. Aí o Cristo fala para eles: não chora, ela apenas dorme. Está lá no Evangelho. Ela apenas dorme. Então ele nos afirma que ele não a ressuscitou. Ele fez com que ela retomasse o corpo, porque o espírito, ela poderia vir a desencarnar, sim, porque o espírito estava fora do corpo, como nós podemos ver em Lucas 8:55, e o seu espírito voltou. Veja que há uma distinção de corpo e espírito, que o espírito pode sair do corpo quando ele achar conveniente, e ela logo se levantou.
e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Jesus dá ordem para o espírito, para ele voltar. Levanta-te, menina. E o impulso das energias, dos recursos do Cristo fortalece esse espírito, este corpo, este espírito, para que ele retorne ao corpo e reaviva o corpo. O corpo estava morto? Não. Porque senão o Cristo não teria dito, ela apenas dorme. São coisas que nós vamos entendendo, e esse processo aqui é para nós compreendermos o espírito. Que existe espírito que é distinto do corpo, que ele sai do corpo e volta ao corpo quando achar conveniente. Mesmo nós, que estamos encarnados, arraigados ainda ao corpo físico, quantas vezes saímos do corpo? Quantas vezes vivemos o fenômeno da emancipação? E nos libertamos do corpo e fazemos viagens? Quantas vezes à noite, durante o sono, nós saímos do corpo e atendemos a chamados, e atendemos aos interesses que estão conosco no coração, no entendimento, na vida? Alguma pergunta? Nós começamos a falar e muitas vezes damos uma sequência e esquecemos que há uma disponibilidade para aquele que quiser falar e fazer perguntas. Fiquem à vontade, porque estamos concluindo. O qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivo fica. O Espírito vivifica. A letra passa, a letra se perde, a letra acaba. A letra muitas vezes não é conservada na história e se perde. Mas o Espírito continua vivo, vivifica os seus feitos, os seus atos, representa a sua condição espiritual, a sua vivência espiritual, o seu desenvolvimento espiritual. Por isso, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, ele nos faz esta observação: o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Todos nós somos ministros de um novo testamento, testamento espiritual, testamento que o Espírito existe, que o Espírito está em nós, em cada um de nós, e que o Espírito permanecerá para sempre. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita de uma forma bem objetiva, pontual, simplificando toda a compreensão da doutrina para que nós possamos compreendê-la melhor e nos fortalecermos diante da crença no Espírito. Muitas pessoas às vezes falam: não quero ser espírita. Não seja.
Mas não acreditar no Espírito é não acreditar em si mesmo, na sua realidade. Nós somos espíritos imortais. Eu agradeço e peço a Jesus que ilumine todos nós, para que possamos dar continuidade à nossa jornada no corpo físico, aprendendo cada vez mais com o que a doutrina espírita tem nos proporcionado, com que o Evangelho de Jesus tem nos iluminado para a vida. Mas toda a nossa fala final foram em cima destas passagens de Lucas. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esta mensagem vem trazer para nós a presença do Espírito elevado, que é o anjo, que vem noticiar para nós, para a humanidade, o nascimento do Cristo. Então, desde o princípio, o Espírito sempre existiu e é utilizado, e é trabalhado, e participa do desenvolvimento da humanidade no nosso planeta Terra. Muito obrigado.